Olá, sejam bem-vindos. Seguimos com a série de podcast Valor Sustentável. Hoje, na edição 22, vai falar sobre diversidade e equidade. Tudo bem, André? Tudo bem, olá, sejam bem-vindos. Então, para continuar o que nós falamos do pilar social, no aspecto social, é o que fala sobre diversidade ou então igualdade, que é proporcionar uma pluralidade para todas as pessoas, para todos os indivíduos, Se tratar isso em conceito de diversidade ou de igualdade. Então, juntando as duas situações, diversidade e igualdade, ela se relaciona assim à pluralidade das pessoas, para tratar sem diferenciação, oferecer mesmas condições, tratamentos para todas as pessoas, sem nenhum tipo de distinção. Então, isso meio que seria um conceito de diversidade ou igualdade. E a equidade quer dizer que todos sejam tratados com justiça também, igualdade, sem distinção, sem nenhum tipo de diferença. Então, por isso de diversidade e equidade, que trata sobre isso, E, então, essas indiferenças, ou não tratar com diferenças, a gente relaciona isso a cor, sexo, idade, religião, o que for, Não é um ou outro isoladamente, Então é bem abrangente, contempla tudo isso, classe social, formação, tudo isso. Basicamente é oferecer as mesmas condições, as mesmas oportunidades, independente de todos esses aspectos. A todas as pessoas, exatamente, a todas as pessoas. Em resumo, é isso. E falando esse aspecto que é a diversidade, a equidade, a inclusão, é uma das bases, um dos critérios do aspecto social, do pilar social da sustentabilidade. Então, como a gente falou no podcast anterior, esse mês a gente vai abordar um pouquinho de alguns temas específicos que estão relacionados ao aspecto social. E nós queremos tratar nesse podcast dessa questão de igualdade, de diversidade, de oportunidades para todas as pessoas. Quando a gente fala da inclusão, da diversidade dentro das empresas, se trata, vem em mente o que já está regulamentado, que é a questão das cotas, Uhum. Então, hoje no Brasil existe uma legislação que diz que empresas que possuem mais que 100 colaboradores devem obrigatoriamente manter ou possuir colaboradores com necessidades especiais no seu quadro. Mas a gente precisa ir além dessa questão da legislação, porque a legislação trata basicamente da questão dos portadores de necessidades especiais, de oferecer condições de trabalho aos portadores de necessidades especiais. Mas aí quando a gente fala da questão de sexo, da questão de raça, não existe legislação para isso, é muito dos valores que a empresa possui. E principalmente em relação a mulheres, existe uma discussão muito acalorada de que as mulheres não possuem as mesmas condições, as mesmas, ou não são da mesma forma valorizadas que os homens. Então, se a gente for pesquisar, várias são as pesquisas que indicam que as mulheres, a média de salário das mulheres é menor, que as mulheres em cargos de gestão o número é menor. E aí por vários fatores, que é uma questão cultural, porque a mulher está muito relacionada a cuidar da família. As mulheres, a partir do momento que se tornam mães, acabam se fechando algumas portas no mercado de trabalho. Então, existe ainda essa questão cultural em relação à diversidade, em relação a oferecer as mesmas condições e as mesmas oportunidades. E eu gosto muito de uma fala da Luísa Trajano, a CEO
na verdade ela não é mais CEO, mas é uma das pessoas do conselho administrativo da Magazine Luiza e fundadora da Magazine. Fundadora, quem fez a Magazine Luiza, que faz muito, que fez parte da história da Magazine Luiza para ela chegar aqui até o que ela é hoje, basicamente. Mas a Luiza Trajano, numa das entrevistas que a gente viu, e ela é uma das defensoras da diversidade, da igualdade de oportunidades, ela fala em relação à questão de cotas. E eu achei bem interessante essa fala dela, porque ela provoca os gestores de empresas, os gestores homens, né, que têm filhas mulheres, a olhar para dentro da sua casa e pensar em que momento as suas filhas, em que momento as mulheres que são da sua família podem chegar a um cargo de gestão. E aí ela trata a questão das cotas como uma abertura de mercado para as mulheres, e não só para as mulheres, mas enfim, para toda a questão da diversidade em relação à raça, porque ela fala bem assim, gestores, CEOs, olhem para as suas empresas e pensem que se vocês não trabalharem com cotas, talvez a sua filha não possa chegar a um cargo de CEO. Então ela fala muito não que seja interessante o formato de cotas, porque eu vou estar beneficiando, talvez, no primeiro momento, uma pessoa, um segmento, mas talvez para se mudar essa cultura seja necessário trabalhar inicialmente com cotas. Então, eu acho bem interessante essa abordagem da Luiza Trajano. Tem os dois lados, né? Não que a gente seja a favor de cotas, ou porque por um lado eu estou beneficiando, mas talvez seja um dos caminhos, né? Que as empresas possam adotar aí, ou empresas que têm uma cultura mais para frente já estão trabalhando essa questão dentro do seu ambiente de trabalho, buscando a contratação de mais mulheres, oferecendo oportunidades de gestão direcionadas para mulheres. E depois a gente, inclusive, vai ver alguns exemplos. Exatamente, né? Então, bem como a Andrea colocou, não que a gente é a favor ou contra, não está dizendo que tem que ser com cotas ou não, né? Mas são exemplos de pessoas, de empresários bem-sucedidos, né? Então, chegou até onde chegou, não foi por acaso. Então, para exemplificar como que seriam essas questões, né? E muitas vezes para que causar uma reflexão para as pessoas ou para as empresas, né? E até tem uma pesquisa de 2020 da McKinsey, não sei se eu pronunciei certo o nome, né? Mas enfim, diz que analisou toda essa questão de diversidade e equidade, né? E aí ela trouxe alguns dados bem interessantes que eu vou até ler para passar bem certinho para vocês. Então, empresas com colaboradores LGBTI+, étnico-raciais, principalmente mulheres, possuem maiores lucros. E que colaboradores estão mais propensos a propor e tentar novas formas de executar tarefas, tornando a empresa mais inovadora, quando tem essa diversidade, essa inclusão. E 63% dos colaboradores das empresas diversas indicam estar mais felizes no trabalho. Vem ao encontro do que a gente falou no podcast anterior também, né, de satisfação no trabalho, dos benefícios além de financeiros, né. E também que possuem líderes que estimulam o trabalho em equipe, promovem a inovação, estimulam o diálogo e moldam os valores da empresa. Então se percebe que isso pode e vai proporcionar, né, um benefício muito interessante para a empresa, né, levando a diversidade, a equidade, a inclusão para dentro do seu negócio. Porque basicamente são pontos de vista diversos dentro da empresa, né? Se eu trabalhar com um único grupo de pessoas, sejam aí somente homens brancos ou somente mulheres, eu não vou ter esse ponto de vista e essa vivência de diferentes culturas, de diferentes olhares
para a vida como um todo, que vai trazer oportunidades de inovação, de melhorias, de ajustes dentro da empresa como um todo, né? E aí, essa questão da igualdade, então, ela vai muito além de oferecer condições de trabalho igualitárias ou de oferecer oportunidades para mulheres, para homens, para pessoas de sexos diferentes, de raças diferentes. Ela está relacionada, então, à remuneração, a cargos de trabalho, à gestão, as pessoas manterem cargos, principalmente de gestão, num nível parecido mantendo a diversidade, né? Assumindo cargos de gerência, remuneração parecida, né? Ou próxima, que a gente falou antes, que mulheres, existem pesquisas que dizem que as mulheres não mantêm, na média, as mulheres recebem menos que os homens. Isso se comparando os mesmos cargos, as mesmas funções, né? Mulheres e homens desempenhando a mesma função, a mesma atividade, o mesmo cargo, têm remunerações distintas. Diferentes, né? E aí tem uma pesquisa também da Thomson Reuters Fundação, que diz que somente 15% das startups fundadas foram criadas por mulheres. Então a gente vê, aí trazendo um pouco para o aspecto das mulheres, a gente vê essa diferença não somente dentro das empresas, mas no empreendedorismo também. Essa dificuldade talvez um pouco maior de classes que não fazem parte do padrão empreender, né? E o Brasil, de acordo com a pesquisa, está entre os 44 países pesquisados, ocupou a pior posição. Então, isso reflete essas desigualdades em relação às oportunidades, em relação à equidade, em relação à igualdade dentro da economia brasileira como um todo. E em contraponto a isso, eu gostaria de comentar e até trazer a questão dos ODS, né, que tem um ODS que trata sobre a igualdade de gênero, que é o ODS 5, e uma empresa brasileira, a Natura, que é a referência, então, em grande parte dos exemplos que a gente cita, né, de bons exemplos relacionados à sustentabilidade, tem o nome Natura, né? Então, eles têm no plano da empresa para até, na verdade era um estudo anterior que era para até 2020, né? 50% dos cargos de liderança, diretoria, gestão, cargos assim de impacto, vamos tratar, seja de 50% de mulheres. Então, se percebe alguns movimentos de algumas empresas em prol do ODS 5, né, que é a igualdade de gênero, e tudo isso que a gente vem conversando até então também, né, que é bem importante ressaltar, né, que sim, tem empresas preocupadas e desempenhando ações, desenvolvendo ações que visem atender esses ODS e outras práticas, né. E isso não é assim, no estalar de dedos, né? É todo um trabalho que precisa ser construído, porque isso vai desde a contratação, em que eu preciso buscar mulheres, até o desenvolvimento dessas mulheres para chegar aos cargos de liderança. E aí, falando da contratação, uma outra fala bem interessante da Luísa Trajano, em relação, que a própria Magazine Luiza praticou, em relação à questão dos critérios de contratação. Muitas vezes, no momento de buscar o profissional, os critérios que são estabelecidos já direcionam para um público específico. Uhum. Então, quando você deixa esses critérios um pouco mais abertos, buscando um colaborador que esteja mais atrelado aos seus valores e que vai crescer internamente, vai crescer dentro da empresa, eu vou conseguir trazer colaboradores mais diversos, né? Uhum. E isso
está muito atrelado à gestão dos líderes também, né? A construção de líderes sustentáveis, né? A sustentabilidade, o ESG como um todo, precisa desenvolver líderes, tem o potencial de desenvolver líderes quando eu olho para esse conceito, líderes que estejam mais abertos, que tenham uma sensibilidade em relação às questões sociais, para aí, consequentemente, promover a diversidade, promover essa equidade, promover a igualdade e construir o sucesso desses colaboradores dentro das empresas. E esses líderes que a Ana trata todos os níveis hierárquicos dentro da organização, não é só lá no topo da pirâmide. Sim, com certeza. Todos os níveis, desenvolver líderes assim, com esse pensamento, com essas atitudes, né? Porque, de um modo geral, pode-se dizer que o aspecto social da sustentabilidade, ela entende que as empresas, elas existem ou foram criadas para ajudar a sociedade, né? Consequentemente, vai ter lucro, né? Mas ela ajuda a sociedade como? Sendo diversa, sendo inclusa, sendo igualitária. Essa é a forma, é o olhar, é o pensamento, né? Esse seria a mensagem que a gente gostaria de transmitir com relação à diversidade e equidade, relacionada ao aspecto social da sustentabilidade. E essa tua última fala, só para finalizar aqui, essa última fala está muito relacionada com o que a gente falou no podcast anterior também, né? De que as empresas têm, a forma que as empresas atuam tem um impacto na comunidade, no desenvolvimento social, direto e indireto. Isso aí. Então, acho que é isso. Transmitimos um pouquinho da mensagem. Esperamos vocês no próximo podcast e até mais. Até mais.